Prepare-se, porque o ringue vai tremer. De um lado surge o monstro da guerra, Togo Shigetaka, um homem que carrega em seus músculos a brutalidade de 1000 batalhas, um verdadeiro titã feito para esmagar qualquer um que ouse ficar em seu caminho. E do outro, o guerreiro lendário que vem de terras distantes, o homem que desafiou os deuses da história, Ieyasuke, o samurai africano que conquistou o respeito do próprio Oda Nobunaga. Dois mundos se colidem, força brutal contra espírito indomável, a selvageria de uma besta contra a honra de uma lenda. Esse não é apenas um duelo, é um choque de eras. É a batalha que define quem merece gravar seu nome no trono dos maiores guerreiros do Japão. Bem-vindos à luta épica. Togo Shigetaka versus Ieyasuke. Esse está insano. O capítulo começa mostrando uma enorme casa, a residência do senhor de Satsuma, em Osaka. Lá dentro, uma voz ecoava: "Iniciaremos agora a cerimônia que antecede a luta." O homem dava um trago em seu cachimbo e continuava: "Não há necessidade de todas essas formalidades. Agora que eu, Ishihisa, vim para Osaka, não posso retomar Satsuma até me tornar o mestre deste país." O próprio senhor de Satsuma, Shimazu Yoshihisa, dizia isso com firmeza, olhando fixamente para a frente, como se encarasse alguém. Então ele prosseguia: "Você consegue fazer isso, não é, Shigetaka?" A cena muda para o homem devorando vários peixes crus. Seu comportamento era estranho. Ele comia como se fosse a melhor refeição do mundo. No salão, todos observavam em silêncio, pois sabiam que aquele homem era o grande lutador de seu mestre. No entanto, alguns subordinados desaprovavam sua atitude, considerando um desrespeito ao senhor daquelas terras. Um de seus subordinados tentou chamar aquele homem à razão. "Ei, Togo, o senhor está falando com você. Responda agora." O homem inflou suas bochechas e soltou um denso vapor. Seus olhos arregalavam-se e ele respondia de forma icônica: "O peixe estava delicioso." Dois subordinados repreendiam sua atitude, dizendo que ele precisava demonstrar mais respeito no recinto. Mas Togo, com os olhos fixos e inexpressivos, simplesmente murmurou: "Hã? Como é?" "Comer, dormir, matar. Eu não conheço nada além disso." Então, uma espada do clã Shimazu foi trazida até ele. Era uma lâmina forjada pelo melhor ferreiro daquele país, com mais de 100 anos de história. Assim que a viu, sua aura mudou completamente. Seus olhos brilhavam como chamas em um incêndio. Ele pegou a espada e sua presença se intensificou, emanando uma enorme energia. Com um olhar demoníaco, Togo perguntou: "Onde está minha presa?" Um dos homens apontou para uma grande armadura de aço, usada pelo próprio clã Oda. Lentamente, Togo desembanhou a espada e caminhou vagarosamente em direção à armadura. Enquanto isso, Yoshihisa sorria animado, enquanto seus subordinados suavam frio diante a aura sinistra que envolvia Togo. Era como se um verdadeiro demônio estivesse ali. Ele ergueu a espada e sua energia aumentou ainda mais. Suas veias saltavam. O chão abaixo dele começava a rachar com a pressão de seus pés. Seus olhos se arregalavam e ele firmou a postura. E de repente desferiu o golpe. Todos ficaram boquiabertos. A armadura de aço foi cortada perfeitamente. Não era uma armadura comum, mas sim um modelo reforçado, usado apenas pelos subordinados de Oda Nobunaga. No entanto, o ataque de Togo não parou por aí. O impacto do golpe não apenas partiu a armadura, mas rasgou o solo como se fosse papel. O chão da residência foi completamente destruído pelo poder daquele homem. Então, o narrador descreveu a cena. Foi muito intenso e muito destrutivo para ser chamado apenas de corte. Togo sorriu levemente e declarou: "Isso é muito bom. Minha carne e meu sangue são sua espada, senhor Yoshihisa. Quem quer que você deseje que eu mate, eu matarei." Yoshihisa começou a rir loucamente e proclamou:
foi destruído. Foi completamente destruído. Shigetaka, essa é a força de Santisuma. Essa é a força da minha espada. Esqueça o clã Oda. Essa lâmina pode cortar até mesmo os deuses. Nós, do clã Shimazu, apoiamos Jigen Ryu. Com Toga Shigetaka, certamente o demônio celestial de Oda será roubado. A cena então corta para o dia seguinte, onde Togo estava em frente a uma estalta que empunhava uma espada. Aquela estalta era Fudomiyu. Togo estava diante da estalta quando foi chamado por alguém. Ele se virou e perguntou o que havia acontecido. Yoshihisa se aproximou e falou: tudo pronto, finalmente chegou o dia em que você a usará. Ela é a mais adequada para alguém como você, seu monstro insano. Então, nos era mostrado uma espada completamente diferente. Ela emanava uma aura intensa, como se ela estivesse viva. A cena então corta para o outro lado do castelo de Osaka. Um jovem fazia uma pequena apresentação para os seus subordinados, movendo seu leque de forma suave. Aquele jovem era o segundo filho da família Oda, Oda Nobukatsu. Seus vassalos não entendiam por que ele os havia convocado para assistir aquela pequena apresentação. Um dos homens, observando, comentou que a dança do seu senhor havia sido magnífica. Nobukatsu olhou para ele e disse: como você pode me elogiar se todos me chamam de tolo? E pesar que você quer me servir. Você é mesmo um cara estranho, não é, Yasuki? Ajoelhado diante dele estava Yasuki, um afro-ascendente, guarda-costa pessoal de Oda Nobunaga. Yasuki olhou firme para Nobukatsu e respondeu: eu sinto um futuro diferente para você, em comparação aos outros senhores. É por isso que eu estou aqui. Nobukatsu se questionava se merecia aquele apoio. Yasuki afirmou que sim. Foi nesse momento que duas figuras chegaram ao local. Um deles começou a falar: Yasuki, estou surpreso que um homem do seu nível queira que meu irmãozinho governe sobre você. Quem chegava ali era Oda Nobutada e Yajiuba Nemori. Nobutada então continuava: Nobukatsu, você é muito sensível em relação a sangue e batalha. Não foi feito para ser um governante. E você, Yasuki, encontre um guerreiro para lutar no seu lugar imediatamente. Depois que eu me tornar governante, você será meu tenente, meu braço direito. Todos ficaram em choque com aquelas palavras de Nobutada. E ele prosseguia: Yasuki não é um simples vassalo que nosso pai colocou ao seu lado por diversão. Ele é um dos poucos guardas reais que o rei demônio, o homem mais temido das terras japonesas, quis ao seu lado, em um inferno de lanças, flechas e tiros de ferro, onde a morte é iminente. Ele foi capaz de proteger a vida do nosso pai, junto de Hinoshoku e seu corpo divino. Ele é o escudo móvel mais forte. Yasuki, não conheço outro escudo tão impenetrável quanto você. Um guerreiro do seu nível deveria servir a um mestre verdadeiramente digno. Yasuki ouviu tudo em silêncio. Nobukatsu tentou argumentar que, apesar de não ter talento para a guerra, poderia ser um ótimo governante. Nobutada rebateu, dizendo que seu irmão era ingênuo para lidar com certos tipos de pessoas. Yasuki então interveio: Senhor Nobutada, sobre sua oferta, perdoe, mas devo recusá-la. E também não tolerarei mais zombarias contra meu senhor. Mais do que isso, eu acredito que Nobukatsu é a pessoa certa para criar uma era de paz. Todos ficaram surpresos com as palavras de Yasuki. Yajiu riu e falou: eu não sei muito bem sobre o mundo, mas o senhor Nobutada pode muito bem se virar sem Yasuki. Todos nós temos nossas convicções e morremos por ela. Essa é a beleza do Tenkaichi, mas acima de tudo, estou interessado no seu escudo móvel mais forte. Em vez de tanta falação, não seria mais divertido testarmos nossas habilidades aqui?
resistir. Yagyu fez um movimento rápido, um corte em uma velocidade assombrosa. Yasuke não se moveu, apenas permaneceu firme. A colisão aconteceu. Yagyu sorriu, realmente interessado em medir força com o escudo mais forte de Oda. O resultado daquele confronto, no entanto, não foi mostrado. Então, a cena cortava para o dia do combate. Mori então exclamava: a quinta luta do Tenkaichi já terminou, mas neste torneio, onde o Sr. Nobunaga investiu toda a sua fortuna, ainda não acabou. Com apenas 3 lutas restantes na primeira rodada, vamos agora para a sexta luta do torneio, o Caldeirão do Grande Demônio. Todos observavam a grandiosidade da arena. Inshu comentava que devia ter custado uma fortuna para ser construída. Mori então continuou: pois então, vamos convocar os guerreiros dignos de serem os melhores, do lado leste, representando a família Shimazu. Entre! E para este homem não existe um segundo golpe. Com um único golpe, ele corta árvores e destrói pedras. Sua espada flamejante mata todos os seus inimigos. A armadura de aço são como mantos de pena para ele. Da terra dos Ashuras, ele é o selvagem de Santisuma, Togo Shigetaka. Togo Shigetaka pisava firme, fazendo o chão tremer. Então, Mori continuava: aquele que corta tudo, Togo Shigetaka. Raios rodeavam Togo. Era como se os deuses da guerra estivessem prestando sua força para ele. Inshu dizia que aquele cara estava exalando energia. Então, seu mestre olhava para ele e dizia que aquilo significava que aquele homem tinha um grande espírito de luta. Inshu não entendia o que o seu mestre queria dizer. Então, o velho explicava: aquela espada enorme Santisuma, há rumores que ele pode partir a terra em 2 com aquele estilo. Um homem, ouvindo a conversa daqueles dois, dizia: aquele homem está ainda mais obcecado por força do que o meu sensei. Quem falava aquilo era Marumi Kurando. Então ele continuava: Togo Shigetaka, ele está amaldiçoado pela própria espada. Mori, em pensamentos, divagava: Togo é um espetáculo de ver. Ele é como uma espada viva que corta tudo que toca. Essa batalha vai ser diferente de tudo que nós já vimos. Certeza que Nobunaga ficará satisfeito. Mori começa a erguer seu leque vagarosamente. Então ela exclamava: e agora, do lado oeste. Ele veio para o Japão como um guarda-costa escravo, mas seu espírito é de um samurai, acima de todos os outros samurais. Seu corpo é feroz como um tigre negro. O samurai que veio de onde o sol se põe, a fortaleza impenetrável, Yasuke. Yasuke mandava seu mestre se afastar, pois aquela luta seria brutal. Yagyu chegava na arena. Ele olhava para Yasuke e murmurava: ele realmente tem um talento inato para a defesa. Aquilo que ele fez antes não foi apenas uma exibição. Eu realmente queria cortá-lo, mas ele defendeu, protegendo seu senhor. Yasuke fez isso porque ele quis, não por obrigação. O escudo imóvel mais forte, não é? Yagyu mudava seu semblante, querendo lutar logo contra Yasuke. Então ele continuava: na próxima vez eu quero ter uma luta séria contra você. A cena voltava para o centro da arena, onde Togo e Yasuke se encaravam. Nesse momento, Togo jogava sua espada para o alto e falava: eu sou a espada de Shimazu. Ele pegava sua espada com firmeza e raios o rodeavam. Sua aura saía tomando o local. Então ele continuava: eu matarei Oda com apenas um ataque. Em resposta àquilo, Yasuke ergue seu escudo e exclamava: enquanto eu estiver vivo, nenhum arranhão sequer será feito no reinado de Oda. Mori, vendo aquela colisão prestes a acontecer, divagava: a lâmina que corta tudo e o escudo que para tudo. Quando esses dois colidirem, quem irá vencer? Mori parava sua divagação e exclamava: muito bem, agora teremos a sexta luta da primeira rodada do
lutem, Kaishi! Lutem! Os dois lutadores estavam frente a frente, cada um ostentando sua postura, preparados para começar. A atmosfera mudou completamente. Era como se os próprios deuses estivessem presentes. Mori apenas observava os dois combatentes se encarando. Ela arregalava os olhos, pois era como se duas divindades estivessem na arena. A plateia suava fria diante aquela emanação de poder. Oda Nobutada dizia: eu estou impressionado que só deles assumirem suas posições de combate, a atmosfera já se transformou por completo. E a Jiu, atento a cada detalhe, começava devagar. Além disso, este caldeirão do demônio é apertado. Não há para onde correr. Togo firmava suas mãos na espada, olhando fixamente para Yasuke sem nem piscar. Então, as palavras de Yajiu ecoavam, ambos focados em acabar com a vida um do outro. Diante daquela pressão que se acumulava, uma voz gritava: você consegue! Yasuke, por favor, não morra! Era Oda Nobukatsu que se expressava com toda a sua preocupação. Todos ali olhavam, impressionados com as palavras daquele jovem mestre. Então, ele continuava: vença! Eu te imploro, Yasuke! Yasuke ouvia aquelas palavras de seu senhor e refletia nelas. Quando ele iria dizer algo, Togo interrompia: que lixo! Tem certeza que aquele homem é certo para você? Mas Yasuke não deixava barato. Ele olhava sério e respondia com firmeza: o meu senhor é único para mim. Meus motivos não lhe devem respeito. Eu sou o escudo dele. Protegerei e construirei um reinado pelo meu senhor. Togo fechava os olhos cada vez mais, enquanto raios o rodeavam. Então ele começava a falar: apenas por cima do meu cadáver, seu maldito. Eu não te entendo. Togo firmava ainda mais suas mãos na espada. Então ele continuava dizendo: já me decidi. Ele pisava forte no solo, suas veias pulsavam. Então ele prosseguia: eu vou te partir em dois. Sua aura se intensificava, mais e mais raios o rodeavam. Desista! Eu sou mais forte abaixo dos céus. Yasuke apenas o encarava, sem dizer nada. Mori, assustada, dizia que seu corpo inteiro estava formigando. Togo aumentava ainda mais sua aura. Eu vou te mostrar. Então, não ouse fechar os olhos até morrer. Cada vez mais raios saíam de seu corpo. Era como se o próprio Thor emprestasse a ele seu poder. Aquela era a lâmina mais forte abaixo dos céus. A eletricidade percorria por toda a arena e todos se impressionavam. Inshu olhava animado, pois nunca tinha visto algo daquele tipo. E a Jiu gostava do que via. O ar está tremendo? Não pode ser. Julgando apenas pela postura, tenho certeza. O poder destrutivo contido nesse único corpo supera o de Hinoshoku. Yoshihisa, vendo seu lutador pronto para atacar, dizia: uma katana ridiculamente grande. É realmente um peso incrível para se erguer. Em seguida, ele fechava a cara e gritava: mostre a ele, Shigetaka, mostre-nos seu Jeigen Ryu. Nesse momento, Togo avançava com tudo. Yasuke levantava seu escudo, mas de repente percebia algo. Em seus pensamentos ele dizia: agora, como um raio negro, ele passava por Mori e ia em direção ao ataque de Togo. Mori e Inshu não entendia por que Yasuke partiu para cima do ataque de Togo. Togo rugia como uma besta enjaulada, mais e mais raios saíam de seu corpo. O que todos viam era o próprio Thor encarnado nele. Yasuke, no entanto, chegava bem perto dele, erguia seu escudo e gritava. Togo fazia um movimento e a espada mais forte e o escudo impenetrável se colidiam. O chão era completamente destruído com aquela colisão. Mori quase foi arremessada para longe, só com a pressão do impacto. Todos na plateia olhavam em choque. Oda Nobunaga apenas ia.
Então, uma explosão gigantesca se espalhava pelo local. Era como se uma bomba nuclear tivesse explodido no meio da arena. Uma ventania surreal balançava os espectadores. Mori era jogada no chão. Todos se perguntavam: o que aconteceu? Eu não estou vendo nada. Mas que explosão gigantesca foi aquela? Tem muita poeira aqui. Alguém me diz o que está acontecendo? O que todos ali viram não foi um corte, foi uma explosão gigantesca. Nobukatsu suava frio, sem acreditar no que acabara de ver. Ele chamava por seu lutador. A poeira se dissipava lentamente e, em meio a ela, uma espada aparecia. Logo depois, um escudo enfeitado cravado no solo surgia. Todos ali arregalavam os olhos, impressionados com a cena. Yasuke havia parado a lâmina de Shigetaga Togo. A espada mais forte foi defendida pelo escudo impenetrável de Oda. Togo apenas olhou, sem acreditar. Ele não conseguia aceitar que sua lâmina havia sido parado por um mero escudo. Yoshihisa, vendo pela primeira vez a lâmina de Togo fora defendida, ele dizia sem acreditar: isso é impossível. Aquela espada partiu armaduras inteiras até o chão. É impossível que ela tenha sido parada por um pedaço de aço. Oda Nobunaga apenas ria. Ele olhava para o seu subordinado e falava: muito bem, Yasuke, muito bem. E a Jiu, com os olhos fixos no combate, divagava. Logo depois que Togo começou seu ataque, Yasuke avançou sem parar. Quando um escudo atinge uma lâmina antes que o golpe seja finalizado com força total, o poder se perde. E foi isso que aconteceu. O velho Hanzo Iei, com sua vasta experiência em combate, se dizia: se ele tivesse sido rápido demais nessa arrancada, Togo poderia ter se esquivado e contra-atacado. Se fosse lento demais, o escudo teria sido cortado no meio. Que grande determinação! Uma façanha que só pode ser feita por quem consegue ver a distância do ataque. O escudo de Oda é mesmo incrível. Os dois se encaravam. Nenhum deles pretendia perder aquele combate. Yasuke encarava Togo e dizia: eu sou aquele que nunca será cortado. Em uma pequena fração de segundo, Yasuke conseguiu fechar a distância entre eles e assim pôde defender o ataque de Togo. O golpe de Togo fora incrível, mas um golpe daquele queimou toda a sua energia do seu corpo. Sua técnica tinha o intuito de matar qualquer pessoa com apenas um golpe. Togo estava praticamente esgotado depois disso. Nobukatsu, ainda em choque, dizia: ele vai conseguir. Togo não é de usar truques. Então, se você conseguir detê-lo apenas mais uma vez. A cena mudava para Yasuke, enquanto as palavras de Oda Nobukatsu ecoavam: você vencerá, Yasuke. Nesse momento, a espada de Togo começava a cortar o escudo de Yasuke lentamente. Ele apenas olhava calmamente. Nobukatsu continuava intrigado. Por que será que eu não sinto que o espírito dele esteja enfraquecendo? Togo intensificava sua aura. Era como se um demônio o possuísse. Seus olhos brilhavam. Raios saíam dele. Nobukatsu, assustado, continuava dizendo: não me diga que seu ataque ainda não acabou. Togo firmava suas mãos na espada e, com uma voz completamente diferente, ele dizia: acha mesmo que irá me parar com algo assim? Yasuke olhava sério para Togo, enquanto seu escudo era cada vez mais cortado. Novamente, mais raios saíam de seu corpo. Ele fazia tanta força que sua musculatura crescia abruptamente. Yasuke, no entanto, ainda se mantinha firme no lugar, sem demonstrar nenhuma hesitação. Togo, nesse momento, soltava um grito ensurdecedor. Todos no local olhavam espantados. Todos ali viam que esse combate estava longe de acabar. Nesse momento, outra explosão aconteceu, destruindo ainda mais o solo. Todos ali diziam que o escudo de Yasuke havia sido completamente destruído pelo ataque de Togo. Mas Yajiu, com sua ampla visão, dizia que não. Então, nos era mostrado: dentro do escudo de Yasuke havia outro escudo menor. Yasuke mostrava a todos
vimos que seu título de Escudo de Oda não era à toa. Ele olhava para o seu oponente e divagava. Perder a parte externa do meu escudo sempre foi uma possibilidade. Esse escudo foi projetado para se dividir e soltar a parte externa, podendo ser usado como um escudo pequeno. Mas agora, Yasuke viu uma oportunidade de acabar com o combate e, ainda em pensamentos, ele refletia. É só destruir o crânio. Ele movia seu bastão em alta velocidade para esmagar a cabeça de Togo. Era um contra-ataque perfeito. Enquanto o ataque estava chegando à cabeça de Togo, ele apenas olhava para Yasuke. Seus olhos eram como os de um demônio. Yasuke via aquilo, mas não parava seu avanço com o bastão. Em seguida, uma colisão acontecia. Sangue voava para todos os lados. Mori e Inshu olhavam assustados. Então, nos era revelado o que aconteceu. Togo havia defendido o ataque de Yasuke, virando-se e erguendo o braço para bloquear. Yasuke, vendo que seu ataque havia falhado, dizia: ele defendeu com o braço? Não, isso não é uma defesa, isso é um ataque. Movendo-se rapidamente com um contra-ataque veloz, Togo invertia contra Yasuke. Os olhos de Togo soltavam raios. Ele estava decidido a subjugar o escudo mais forte do Japão. Yasuke apenas olhava e dizia: Togo, você não é humano, você é um demônio. Mas Yasuke não ia se dar por vencido ainda. Ele havia feito uma promessa: sair vivo daquele lugar. Ele erguia seu pequeno escudo para tentar defender. A colisão acontecia. O ataque de Togo passava de raspão por Yasuke. Em seguida, uma explosão gigantesca acontecia. Aquilo não se parecia com espada, parecia como um canhão, fazendo vários disparos. Mori era jogada para longe novamente e várias pedras voavam na plateia. Marumi suava frio, vendo o poder destrutivo de Togo. Então ele começava a dizer: esse maldito Togo é como se fosse um daqueles canhões usados na guerra. Togo, com seu olhar pragmático, saía da cortina da fumaça intacto. Ele olhava para onde seu oponente estava e começava a dizer: eu não esperava menos de você, escudo de Oda. Ataquei você 2 vezes com minha espada e você continua vivo. Nesse momento, sangue começava a pingar. Togo soltava um grito que assustava a todos na arena. E ele continuava: que interessante. Esse escudo é muito interessante. Yasuke teve seu escudo atravessado e, consequentemente, foi cortado por Togo Shigetaka. Mas Yasuke respirava fundo, encarando Togo como se fosse um leão, pronto para atacar sua presa. Togo se animava com aquele combate, pois era a primeira vez que sua espada fora parada 2 vezes. Então ele dizia: vamos fazer um teste. Vamos ver quantos ataques más são necessários para quebrar esse seu escudo. A aura de Togo começava a se intensificar novamente. Raios preenchiam o local. Yasuke apenas aguardava. Será que ele irá conseguir parar a espada de Togo novamente? Ou ele será cortado e finalizado naquele instante? Quantos golpes mais ele ainda pode suportar? A dúvida queima na mente de Yoshihisa, enquanto seus olhares se fixam ao campo de batalha. A cena retorna à arena. Lá estava ele, Yasuke e Togo Shigetaka, frente a frente. 2 presenças colossais. Yasuke se mantinha firme, empunhando seu escudo menor, enquanto Togo emanava eletricidade pura. Seu corpo parecia transbordar um poder que escapava à lógica humana. Ele arregalava os olhos, prestes a avançar, e Yasuke o observava com seriedade implacável. Você, diz Yasuke, ofegante,
encarando aquele guerreiro com respeito e temor. Você está além do reino dos homens. Do lado de fora da arena, Marumi observava atentamente. Nenhum escudo pode deter a espada de Togo Shigetaka. Ao ouvir isso, Inshu questionava intrigado. Lembro que você mencionou algo sobre a espada dele ser amaldiçoada. O que isso significa, senhor Marumi? Marumi, engole seco e suando frio, ele respondia àquela pergunta. A obsessão dele pela espada supera até mesmo do meu próprio mestre. Que tipo de obsessão é essa, Marumi? Insistia Inshu. Com um olhar sombrio, Marumi o responde. Ele já não é mais um homem. Ele se tornou a própria lâmina. Nesse momento, um flashback nos era mostrado de 3 anos antes. Kinshu, o que significa ser um samurai. Mesmo tendo nascido em uma família de guerreiros, educado na arte do Ryo Taisha Ryu, Togo Shigetaka carregava essa dúvida silenciosamente no peito. Ano 1587. O clã Shimazu acabava de ser esmagado pelo exército de Oda. Shigetaka, ainda jovem, fechava os olhos, pronto para aceitar a morte ao lado de seu clã. Ele apenas esperava o seu fim. Mas algo mudou. Quando a justiça foi completamente esmagada, algo desceu dos céus. Ao abrir os olhos, ele viu uma espada banhada em vermelho, majestosa, erguida sobre uma pilha de cadáveres. Foi naquele instante que ele entendeu a verdadeira beleza do poder. Seu coração foi tomado por aquela visão. Aquela espada era o próprio Deus. Kyoto, Templo Tenenji, 1588. Enquanto acompanhava Shimazu Yoshihisa à capital, Shigetaka esperava pacientemente em frente ao templo. Inexpressivo, então uma voz surgia. O que está fazendo aqui, samurai? De um dos portais, um monge de aparência serena surgia. Eu sou o monge responsável por esse templo. Algo te incomoda, não é? Uma nota do editor dizia que este é Zenketsu. Historicamente, foi ele quem ensinou o estilo que daria origem ao temido Jigen Ryu. A cena então corta para um grande salão. Diante deles, uma estátua divina. O monge então começa a falar. Quer se tornar o mais forte do mundo? Isso é ousado. Você já deve ser forte o suficiente, não é? Shigetaka responde com os olhos fixos no vazio. Nem eu entendo, mas é só nisso que consigo pensar ultimamente. Chamei você aqui porque senti uma energia demoníaca vindo de você. E parece que você está certo. Você está possuído. Shigetaka range os dentes e pergunta. Por que não posso ser o mais forte? Porque você atingiu o limite humano. Além disso, é impossível continuar evoluindo como um ser humano comum. Shigetaka suava e tremia. Então, o que eu devo fazer? Como eu quebro esse limite? Eu preciso ser mais forte. Forte o suficiente para cortar qualquer um. Mais forte do que aquela espada. O monge observa com espanto. Em silêncio, ele vê a loucura brilhando dentro daquele guerreiro. Sim, você está possuído mesmo. Há apenas um único caminho, Senhor Togo. O tom do monge muda. A voz agora é sombria. Abandone tudo. Desfaça-se de tudo que torna humano. Esqueça sentimentos. Esqueça memórias. Nomes. Guarde apenas o que te torna uma espada. Balance a lâmina assim, uma e outra vez, até que sua carne se torne aço. Então ele sorri, com os olhos semicerrados. Se fizer isso, talvez um dia, você ultrapasse o reino humano. A espada abaixo dos céus. Dias se passam e ele não parou. A cena muda. Togo Shigetaka treinava incessantemente, golpe após golpe, repetindo o movimento eternamente, como o monge havia ordenado. A partir daquele dia, Shigetaka dedicou sua alma e carne a balançar sua espada. Ele fez isso de novo e mais uma vez, sempre com aquela imagem em mente, a espada vermelha sob os cadáveres. Enquanto golpeava o ar, suando como um louco, ele murmurava
falava para si mesmo: vou abandonar tudo que não preciso. Meu orgulho como samurai, minhas crenças, meus amigos, minha família, meu amor pela vida. Tudo irei abandonar. Tudo isso irei jogar no lixo. Tudo. Vou me tornar aço, frio, puro e letal. Florescerei entre criaturas frágeis como uma linda espada. Domínio de Santisuma, ano 1600. Uma pequena competição estava prestes a começar. Shimazu Yoshihisa exigia impaciente: vamos, que esse duelo comece logo. O juiz gritava: este será um duelo com espadas reais. O vencedor se tornará a espada de Santisuma. Lutem com tudo que tem. Os dois oponentes se posicionam. Suor, tensão e sangue prestes a jorrar. De um lado, Togo Shigetaka. Do outro lado, o lendário mestre do Taisha Ryu, Higashi Shinojo, instrutor militar de Santisuma, mestre do estilo Taisha, fundador do Taisha Ryu, Marumi curando. Marumi, atento, alerta seu aliado: Higashi, tome cuidado, esse homem é um mistério vivo. Higashi encara Togo e diz: Togo, talvez você seja um usuário do Jeigi Ryu agora, mas hoje você pagará a dívida com todos que vieram antes de mim. Togo, com um olhar vazio, responde: Jiren, conheço o nome que aquele monge inventou? Nem lembro mais. Quantos anos se passaram desde aquele dia? A plateia estranha aquela resposta de Togo. Então, ele completava: eu sou uma espada. Espada devem ser poderosas, e por isso cortarei tudo que estiverem à minha frente. De repente, Togo muda completamente. Um ser maligno parece ser despertado. Raios explodem ao seu redor. Eletricidade rasga o ar. Higashi, tremendo, comentava: o que é isso? Um monstro está diante de mim. Togo avança. Higashi tenta bloquear, mas no momento do impacto, uma explosão absurda toma conta da arena. Poeira sobe, o chão estremece, todos tampam os olhos, tentando entender o que aconteceu. Um silêncio abrupto toma conta do local, só os barulhos das pedras caindo ecoavam. E então, uma espada cravada no chão aparece no centro da arena. Marumi, chocado, diz: o que foi isso? O que havia naquela lâmina de toco para causar essa explosão? A poeira abaixa e o terror é revelado. A espada de Higashi foi partida ao meio, e ele também. Seu corpo cai lentamente. Higashi foi partido ao meio com um único golpe. O guerreiro mais forte do Taisha Ryu caiu em segundos. O público sua frio. O chão tremia não por magia, mas por puro pavor. Fogo exalava vapor, como uma fornalha viva. Isso foi maravilhoso. Ele dizia com a frieza de um demônio satisfeito. Marumi, Antônio pensa. Ele se autodenominou espada e partiu um mestre ao meio com um único golpe. Esse homem transcendeu. Ele está além do reino humano. De repente, uma risada poderosa ecoa sobre o local. Isso foi esplêndido, Togo. Muito bom mesmo, Togo. Era Yoshihisa que completava: tua espada é perfeita para Santisuma. Ela é a revelação do poder divino. A partir de agora, seu estilo será chamado de Jeigi Ryu. Com tua espada, dominaremos o país inteiro. Você é a espada mais forte abaixo dos céus. De volta ao presente, na arena do torneio Tenkaichi, Togo ruge como um trovão. Seus olhos, como relâmpagos, cortam os céus. Eu cortarei esse seu escudo. Marumi, suando, balbucia. Ele é uma espada, e ainda por cima é uma espada de primeira categoria, que superou o reino dos humanos. Togo pisa com força no chão, que o faz colapsar sobre seu poder. Não há nada nesse mundo que ele não possa cortar. A plateia assiste em choque.
enquanto Togo avança com tudo contra Yasuke. Yasuke levanta seu escudo, pronto para enfrentar o impacto final. Será que Yasuke vai resistir ao golpe de Togo Shigetaka? Ou o combate terminará com um corte só? Quando a esperança se quebra, o que resta? Um escudo ferido, um passado trágico e uma promessa feita sobre sangue e dor. Em meio às ruínas da arena, dois titãs se colidem. De um lado, o monstro Shimazu, Togo Shigetaka. Do outro, aquele que carrega o peso dos sonhos de Oda, Yasuke, o escudo mais forte do Japão. Mas antes que a lâmina encontre o escudo, antes que o choque defina o destino da guerra, voltemos ao passado, ao momento em que um garoto perdeu tudo e renasceu como uma muralha viva. Este é o capítulo 35 de Tenkaichi Nihon, a mão estendida ao futuro. Quando a esperança morre, nasce a lâmina. O capítulo começa com Yasuke contando como narrador: esperança é um veneno. A cena se abre em um vilarejo em chamas. Um garoto magro, com os olhos verberantes e pele escura, grita com o coração em pedaços: soltem minha mãe, meu irmão, por favor, soltem eles. A câmera então revela o jovem Yashawei sendo segurado, enquanto sua mãe e irmã estão prestes a serem executadas por dois soldados cruéis. Um deles cospe no chão e diz: vamos levar o garoto. Os outros dois esquece, mata eles logo. O segundo homem concorda sem hesitar: vamos fazer isso mesmo. O desespero toma conta de Yashawei. Seus olhos se arregalam e Yasuke, como narrador, voltava a dizer: quando a esperança é destruída, ela se transforma em desespero. Não se pode lutar contra o destino. Naquele dia, eu entendi. A esperança é uma mentira que devora os fracos. A cena então volta ao presente. A arena está completamente destruída. Rochas partidas, poeira no ar. No centro, Togo Shigetaka encara Yasuke. O escudo de Oda, Yasuke ruge com fúria e avança. Togo responde com um rugido selvagem, quase como uma fera indomável. Marumi, observando aqueles dois prestes a se colidirem, diz: ele é a própria espada, uma lâmina que ultrapassou os limites humanos. Togo pisa com tanta força que o chão se deforma como gelatina. A arena inteira treme. Yasuke avança tentando mitigar o impacto como fez antes, mas agora a pressão era diferente. Yasuke, em pensamentos divaga: esse golpe não dá para bloquear, é impossível. Se for assim, Yasuke gira seu escudo com força absurda. Um redemoinho começa a se formar e a energia gira como um furacão. Yasuke, em pensamentos, começava devagar: então, que a rotação me salve. Togo desfere um golpe brutal. A lâmina colide com o escudo girando, uma muralha impenetrável. O chão treme, um golpe é redirecionado para baixo com velocidade. Mas algo estranho acontece. Yasuke olha para o solo. De repente, um dragão de pedra e poeira ergue das profundezas. Uma em sua direção. É engolido pelo impacto. Aquilo não era magia, era pura física. Togo redirecionou a força do golpe para o subsolo, criando uma segunda onda destrutiva. Yasuke é lançado pelos ares, coberto de ferida e pedras. Mesmo com sua defesa, ele é atingido profundamente. Inshu, sério, dizia: finalmente, a lâmina mais forte penetrou o escudo mais forte. Mori, gritando, diz: ele foi arremessado até o outro lado da arena. Que força incrível esse Togo Shigetaka tem. Mas Yasuke ainda se ergue, cambaleando, exausto, sangrando. Togo encara e diz: então, você ainda está vivo? Escudo de Oda, que é incrível, você é incrível. Yasuke mal consegue se manter de pé, mas mantém a guarda. Seus braços tremem, sua respiração está ofegante.
Yagyu, analisando o golpe de Togo, refletia. Como esperado do escudo mais forte, graças aos seus reflexos sobre-humanos, ele evitou ferimentos mortais. Mas, no segundo golpe, Nobutada, confuso, perguntava a Yagyu: segundo golpe? Mas eu só vi um ataque. Yagyu então explicava: houve apenas um ataque, sim, mas o poder foi tão absurdo que criou um vácuo. A terra e a areia fluíram para dentro dele, como uma segunda lâmina. Foi um subproduto involuntário da força titânica de Togo. Nobutada, chocado, dizia: uma segunda lâmina, sem nem ser planejada. Que incrível esse Togo. Yagyu, com os olhos atentos, continuava: Togo Shigetaka, ele está em um nível além do entendimento humano. Yoshihisa, sorrindo com confiança, diz: mesmo que ele evite golpes diretos, os danos se acumulam. É apenas uma questão de tempo até que Yasuke seja destruído. Olhe bem, Nobunaga, este é Shimazu, seu filho será devorado. Nobukatsu, em choque, começa a falar: que tipo de monstro é esse? Nem mesmo Yasuke pode detê-lo? Nesse ritmo ele vai... Naquele momento, como se Yasuke ouvisse seus pensamentos, ele gritava: não se preocupe, deixe tudo comigo. Togo para. Todos na arena congelam. O silêncio ecoa como um trovão. Togo, encarando Yasuke, começa a falar: ainda consegue falar? Você realmente é o escudo de Yuta. Yasuke respirava fundo, o corpo coberto de poeira e sangue, mas os olhos inabaláveis. Você pergunta se eu ainda consigo ficar de pé? Mas é claro que consigo. Acha mesmo que algo desse nível seria suficiente para destruir meu escudo? Togo. Nesse momento, a energia ao redor de Yasuke começa a vibrar, como um trovão prestes a rasgar os céus. Seu corpo tremia, não de medo, mas de determinação. Eu nunca serei destruído, não enquanto o mundo sonhado por Nobukatsu ainda puder existir. Eu vou protegê-lo. Yagyu arregala os olhos. Algo está diferente. Yasuke ergue seu escudo e bastão lentamente. Sua postura era serena, porém indestrutível, inabalável. Togo Shigetaka, é você quem será destruído. Os olhos de Yasuke começam a mudar, como se vibrassem em tons dourados. Ele estava ultrapassando os limites humanos, cruzando a linha entre homem e Deus. Nesse momento, um flashback nos era mostrado. Ano 1576. Palácio Imperial Misi, província de Ise. O jovem Nobukatsu implorava com lágrimas nos olhos: Yuki, viva comigo. Mas a mulher, tomada pela dor, respondia com firmeza e lágrimas: nunca, não com o filho do homem que matou meu pai. Não posso continuar como esposa do filho do rei demônio. Antes que Nobukatsu pudesse reagir, ela tirou a própria vida. Naquele instante, pela primeira vez em sua vida, ele conheceu o gosto cruel do desespero. Anos depois, Nobukatsu, mais velho, está sentado, sem brilho nos olhos. Uma voz ao fundo diz: Oda Nobunaga o perdoou pelo fracasso em Ise. Nobukatsu então respondia àquela pessoa: eu teria preferido continuar preso, como nos últimos anos. Sua ambição morreu em Ise. Respondia o homem ao seu lado: mas hoje vou te mostrar algo interessante. A cena corta para os dois, chegando a uma arena improvisada. Ali, um homem negro, alto, calado, cercado por vários homens. Seu nome é Yasuke. Ele é um ex-escravo trazido pelos cristãos, dizia Nobutada. E ele continuava: mas por dentro, ele é um monstro. Já que estamos aqui, vamos vê-lo em ação. Nobukatsu observa curioso. Nobutada, nesse instante, grita para os Ronins ao redor: ei, Ronins, a cabeça desse homem vale 100.000 Ryou. Quem conseguir, leva. Os homens olham para Nobukatsu, mas, ao invés de atacar Yasuke, avança contra o jovem senhor. Nobutada, calmo, dizia: olha só, aí está ele. Como um raio negro cortando a passagem, Yasuke surge na frente de Nobukatsu.
Ele era tão rápido que nem sequer era visto pelo jovem senhor. Calmamente, Yasuke dizia: fique atrás de mim, eu o protegerei. Nesse momento, o narrador começa a exclamar: aquelas costas largas protegiam como muralhas, mas também havia tristeza por algo perdido. Os Ronins ignoram Yasuke e falam: saia da frente, escravo, só queremos o garoto, saia logo daí. Yasuke move lentamente as mãos, respira fundo, e um redemoinho de vento surge ao redor de suas almas. Num único movimento, ele eliminou todos os inimigos. Corpos voavam como folhas ao vento. Nobukatsu, em choque, pensa: isso foi uma explosão? O que é esse homem? Yasuke estende a mão: você está machucado? O narrador então finaliza: foi neste momento que o destino de dois homens mudou para sempre. A mão estendida ao futuro. Com os lutadores ostentando suas posições de combate, Togo encara Yasuke com frieza e deboche. Com esses ferimentos, você acha mesmo que pode me derrotar? Ambos trocam olhares carregados de tensão. Era o prenúncio de mais uma colisão brutal, mas Yasuke, mesmo sangrando e ferido, mantinha o olhar firme e respondia: eu não serei derrotado. Em pensamentos, ele completa: até que o mundo ideal do meu senhor se torne realidade. Sua expressão carregava uma confiança inabalável. Yasuke parecia feito de aço, decidido a vencer, nem que fosse a custo da sua própria vida. Nesse instante, somos levados a um flashback. Castelo Azuchi, ano 1581. Lá, naquele local, Yasuke conversava com Oda Nobukatsu, o segundo filho da família Oda. Yasuke, vendo que seu senhor se feriu, dizia: me perdoe, senhor Nobukatsu, não consegui protegê-lo, e o senhor acabou se ferindo. Nobukatsu, com um pequeno curativo na mão, sorri e diz: não foi nada, só foi um arranhão. E a culpa disso tudo foi do idiota do meu irmão Nobutada. Yasuke, como o narrador, comenta: Nobukatsu, o segundo filho da família Oda. Minha primeira impressão dele foi estranha. Ele era gentil demais para alguém de uma família de guerreiros, quase calmo demais. Ei, Yasuke, você tem uma força surpreendente, elogiava Nobukatsu. Você jogou aqueles Ronins longe como se fossem bonecos. Yasuke responde com humildade: eu só estava tentando protegê-lo. Nobukatsu o encara por alguns segundos e então afirma: você é muito gentil, Yasuke. Eu? Gentil? Por quê? Então Nobukatsu falava: porque você poderia ter matado aqueles homens, mas escolheu poupá-los. Se eu tivesse a sua força, talvez eu pudesse ter salvado aqueles que morreram. Yasuke fica em silêncio, atento àquelas palavras. Então ele diz: não me importa o quão forte alguém seja, uma pessoa sozinha não pode lutar contra as marés de uma grande correnteza. Eu falo por experiência própria. Nobukatsu concorda, mas então, com um olhar resoluto, acrescenta: eu odeio isso, sabe, Yasuke? Um breve silêncio toma conta do ambiente. Nobukatsu ergue calmamente sua mão e declara: eu quero proteger as coisas que amo, as coisas que eu acho belas. Eu quero criar um mundo onde eu possa fazer isso com as minhas próprias mãos, como um filho da família Oda. Ao ouvir isso, Yasuke recorda de seu próprio passado e de tudo que perdeu. Ele se levanta e com uma voz pesada diz: o mundo não muda tão fácil assim. Tudo o que eu tinha foi arrancado de mim, e desejar um mundo que vai contra o atual certamente se tornará o seu veneno. E como narrador daquele flashback, Yasuke volta a dizer: eu não queria ter dito aquilo, mas por alguma razão as palavras daquele jovem mexeram comigo. Meu coração, antes endurecido como pedra, voltou a pulsar. Parei de resistir ao destino, mas ao mesmo tempo eu me preocupei com ele, pois em um mundo governado por um rei
rei demônio, ele teria um fim tão trágico quanto o da minha família. Ainda assim, nossas vidas foram coincididas por esse mesmo rei demônio. A cena então corta para vários dias depois. Nobukatsu estava diante de seu pai, Oda Nobunaga. O clima era sério. Nobunaga olha para seu filho e ordena: escute bem, Nobukatsu. Estou lhe confiando 50 mil dos meus melhores soldados. E Yasuke irá com você. Quero que esmague Iga com tamanha brutalidade, que jamais pense em se opor ao clã Oda novamente. Quero uma vitória absoluta. Entendeu, Nobukatsu? A cena então corta para o campo de batalha. Na província de Iga, as tropas de Oda avançam como uma avalanche. A terra treme, gritos, fumaça, destruição. O narrador então descreve: devido ao esmagador poder militar do clã Oda, estima-se que 30% da população da província de Iga foi dizimada. Foi uma batalha sangrenta, um massacre brutal, com um fim terrível. No meio da devastação, Nobukatsu perguntava a Yasuke se já tinha acabado, pois ele não escutava mais nada vindo de lá de baixo. Ele parecia perturbado com o silêncio e com os rastros de cadáveres, com as mortes de tantos civis. Antes que Yasuke possa responder, um soldado se aproxima apressado. Senhor, capturamos uma mulher que tentou fugir com um bebê. Acreditamos que ela seja parente de alguém importante de Iga. A mulher, aterrorizada, tentava proteger a criança em seus braços. Nós podemos torturá-la para descobrir se há outros cúmplices. O que devemos fazer, meu senhor? Nesse momento, os olhos de Nobukatsu se arregalam. Yasuke vira o rosto. Ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer com aquela mulher. Afinal, já tinha visto sua mãe e irmã morrerem bem diante de si. Com um olhar pesado, Yasuke entrega a mensagem do Lorde Demônio. Era um decreto de Oda Nobunaga. E na mensagem era clara: todo parente de sangue do povo de Iga deveria ser executado. Nobukatsu desmonta de seu cavalo. Yasuke então assume como narrador. Naquele momento, as ordens que cabiam a Nobukatsu já haviam sido determinadas por Nobunaga, mesmo que significasse tirar a vida de uma mãe e seu filho. Mas Nobukatsu não aceitaria aquilo. Ele desejava um mundo sem guerras, um mundo onde todos pudessem viver em paz. Com firmeza, ele ordena: solte essa mulher. Um silêncio mortal toma conta do campo de batalha. Todos ficam em choque. Nobukatsu estava desobedecendo seu pai, o Lorde Demônio, e Yasuke voltava a assumir como narrador. Tal ação não seria impune, mas ele não se importava, pois queria mudar o mundo. E então, naquele instante, Nobukatsu olha diretamente para Yasuke e declara com convicção: Yasuke, essa é minha ambição, esse é meu desejo. Eu vou mudar o mundo. E Yasuke, como narrador, completa: eu escolhi o veneno chamado esperança. A cena então corta para o salão real de Oda Nobunaga. A atmosfera é pesada. Nobunaga grita enfurecido: Nobukatsu, por que contrariou minhas ordens e deixou o inimigo escapar? Se deixarmos um descendente dos Iga vivo, o ódio permanecerá. E um dia ele voltará contra o nosso clã. Não é vitória completa se não aniquilarmos todos. Você é meu filho e ainda assim não entende isso. Nobukatsu, com um olhar calmo, responde: aquela mulher estava apavorada. Ela não vai levantar uma espada contra o clã, nem ela e nem seu filho. Nobunaga encara seu filho com um olhar gelado. As palavras não o agradam nem um pouco, mas antes que ele pudesse reagir, Nobukatsu se adianta: pai, eu, Nobukatsu, a partir de hoje não viverei mais sob seu comando. As palavras ecoam pelo salão. Todos os oficiais ali presentes ficam boquiabertos. Um filho desafiando o rei demônio? Nobunaga desce as escadas lentamente. Cada passo era como o som de um trovão. A aura que ele emanava era assustadora, a pura essência do medo. Ele se aproxima vagarosamente, para diante de Nobunaga, ergue sua espada e, com a lâmina encostada no pescoço do filho, sussurra como um demônio:
Você nunca deveria ter nascido com meu sangue. Você é o fracasso do meu clã. Nobukatsu fecha os olhos, respira fundo e responde: não, eu sou grato por ser seu filho, porque é justamente por isso que carrego essa missão. Com as minhas próprias mãos, eu vou criar um mundo sem matança. Essa é a minha ambição. Yasuke escuta em silêncio, mas mal consegue conter a emoção. Lágrimas escorrem pelo rosto do guerreiro e, como narrador, ele diz: naquele momento, algo selado dentro de mim transbordou. Eu não pude evitar. Eu queria ver aquele mundo acontecer ao lado dele. De repente, Yasuke se move como um raio. Os olhos de todos se arregalam. Ninguém entende o que está acontecendo. Antes que a lâmina de Nobunaga pudesse cortar Nobukatsu, Yasuke se lança como um trovão. Ele é tão rápido que nem o próprio Nobunaga percebe o que aconteceu. Então, Yasuke finaliza como narrador: e naquele dia, eu fiz um juramento. No fundo do meu coração, eu serei o seu escudo. A cena então retorna ao presente. Yasuke exala uma aura avassaladora. O ar ao seu redor treme. Ele brada com um espírito ardente: usarei a minha vida para proteger o desejo do meu Lorde Nobukatsu. Ao ouvir tais palavras, Togo Shigetaka ri como um lunático. Muito bem. Você é um escudo e eu sou uma katana. Inchun, observando aqueles dois se encarando, comenta: as posturas deles mudaram completamente. E a Jiu sorri e concorda: sim, eles estão em outro nível agora. Yasuke pisa com força no chão. O solo treme. O impacto racha a arena. Nobukatsu, emocionado, grita: Yasuke, obrigado por chegar até aqui comigo. Nós viemos longe, enfrentando o destino. E não vamos parar agora. Nós viemos para conquistar esta terra, para mudar tudo, de baixo para cima. Agora, Yasuke, é a hora de mostrar do que você é capaz. Yasuke, exploda tudo! Yasuke pisa mais forte. O pé afunda, um clarão surge, a marca de seu pé fica cravada no solo. E como um canhão, ele avança direto contra Togo. Togo é pego de surpresa com aquela velocidade de Yasuke. Em pensamentos eles divagam. Essa velocidade, esse poder, é como se fosse Os olhos deles se arregalam. É como um tiro de canhão. E a Ryu, assistindo da arquibancada, gargalha. Interessante. Agora virou espada contra canhão. O primeiro que acertar será o vencedor. E então, a colisão acontece. Um brilho surreal explode no centro da arena, ofuscando a visão de todos os espectadores. E então, um silêncio abrupto toma conta de toda a arena. O que aconteceu ali? Yasuke quebrou a espada de Togo ou Togo Shigetaka conseguiu bloquear o destrutivo avanço de Yasuke? E a Jiu, observando os dois guerreiros avançarem um contra o outro com fúria implacável. Em seus pensamentos, ele diz: que espetáculo! Muito mais que lâmina contra escudo. É espada contra canhão. O vencedor será quem atingir primeiro. Num instante, as armas se chocam com uma brutalidade devastadora. Um clarão corta o ar, ofuscando a visão de todos na plateia. Yasuke, com reflexos afiados, bloqueia a espada de Togo. Era a terceira vez e ele conseguiu deter aquele golpe mortal. Togo o encara surpreso, mas antes que possa reagir, Yasuke ruge como um leão, redireciona o ataque para o solo e desfere um golpe direto no peito do seu oponente. O impacto é surreal, uma explosão seguida por uma ventania tão violenta que arremessa os espectadores para trás. E a Jiu observa, impressionado. Nobukatsu, lutando para se manter de pé, pensa desesperado: Yasuke, não perca, eu te imploro. Uma cortina densa de poeira cobre a arena. Ninguém consegue ver onde estão os combatentes. Mori tosse e comenta: muita poeira aqui. Entrou uma ruma de poeira na minha boca. Que nojo. Ishu e Marumi trocam olhares, chocados com o poder daquele guerreiro. Hanzo Inei comenta com frieza: interessante, essa luta está em outro patamar. A poeira começa a se dissipar, silhuetas surgem lentamente. E então vemos Yasuke acertou Togo Shigetaka com toda a sua força. E então o narrador começa a dizer: assim, o extraordinário superou o impossível e o ataque atingiu o homem de... Mas mesmo com tamanha
tamanha potência, Togo recua apenas alguns metros, tentando se manter firme. Yasuke observa surpreso. Togo, estou impressionado que ainda não tenha caído. Togo, porém, não resiste e cospe sangue. O golpe havia destruído seu pulmão direito. Ele arregala os olhos, incrédulo, enquanto Marumi e Nobutada exclamam em unissom. O pulmão dele foi destruído. Em puro colapso, Togo luta contra Dou e declara: Togo Shigetaka não existe mais. Nesse instante, Yasuke percebe algo estranho e recua. Mesmo à beira da morte, Togo inverte contra ele novamente. A arena inteira assiste, atônito. Como alguém com um pulmão destruído ainda poderia lutar daquela forma? Yasuke afasta-se chocado. Ao olhar nos olhos de Togo, vê-o tremer. Não de medo ou de dor, mas de algo além. Algo impossível de explicar. Togo rosna como uma fera sedenta por sangue. Miserável! Ele ri, lembrando-se do monge e continuava: Eu vou colocar toda a minha força nesse golpe. Uma poça de sangue se forma sob seus pés. Um corte só. Apenas um corte. Um corte tão certeiro que deixaria qualquer um em pedaços. Os olhos de Togo brilham. Um sorriso maligno se espalha pelo seu rosto, gelando o sangue de todos. Aquele homem já não era mais humano. Togo Shigetaka havia desaparecido. O que restava era apenas uma casca habitada por um verdadeiro demônio. Rios de sangue escorriam, mais intensos do que nunca. Oda Nobunaga ria, fascinado. É isso, exatamente o que eu quero ver em uma luta. Togo então apoia sua espada nos ombros. Agora estou tão perto daquela bela lâmina que floresceu naquele dia. Ele ergue a espada dos céus. Energia explode de seu corpo. Trovões ecoam e raios percorrem. Os espectadores não compreendem. Uma tempestade elétrica toma conta de toda a arena. E o epicentro é Togo Shigetaka. Choques atravessam seu corpo, mas ele apenas libera ainda mais poder. A pressão é tão absurda que faz o chão rachar e os presentes tremerem. E a Jiu, impressionado com o tamanho poder de Togo Shigetaka, comenta: Interessante. Mesmo depois de perder, o espírito dele continua crescendo. Esta é a espada chamada Togo Shigetaka. O chão colapsa e Yoshihisa gargalha. Boa, Togo. Vença possante Suma. Você é a minha espada. Os olhos de Togo brilham com uma fúria insana. Ele ri como um demônio enlouquecido. Nobukatsu, suando frio, pensa: lutar assim é loucura, mas aguente firme, Yasuke. Você está construindo um futuro comigo. Yasuke permanece firme. Ele não jogará sua promessa fora. Seguirá até a morte se for preciso. Analisando Togo com calma, ele divaga. O golpe desse homem está além da compreensão humana. Só pode ter alcançado esse poder ao renunciar à sua própria humanidade. Sua persistência é louvável, mas quem abandonou tudo não pode dar origem à esperança. Eu e meu senhor venceremos pela humanidade. Ele se curva como um velocista antes do disparo. Uma aura dourada envolve seu corpo. Seus olhos brilham como ouro. Yasuke alcançou o reino dos deuses, um estado que poucos jamais conhecerão. Ishu observa, atento em cada detalhe, e comenta: os dois estão sob uma pressão insana. Marumi então completa: a força de quem carrega a esperança contra a força de quem desistiu de tudo. E a Jiu, eufórico com tudo que estava prestes a acontecer, comenta: talvez o próximo golpe decida o fim da maior contradição do mundo. Ambos os lutadores assumem suas posições finais. Espada mais forte contra o escudo impenetrável. Protegeremos até o fim. Eu cortarei em pedaços o senhor Nobukatsu e sua vontade. Todos os inimigos em nosso caminho. Eles avançam. Yasuke move seu bastão firme. Este é o objetivo. Togo dá o primeiro passo. O avanço que decidirá sua vitória ou a sua queda. Quem atingirá primeiro? Togo ruge como uma besta. Yasuke grita, buscando força nos deuses. Em sua mente,
repente, imagens passam como um filme. Neste inferno, onde nada posso proteger com minhas próprias mãos, trarei esperança. A colisão é inevitável. Uma explosão colossal toma conta da arena. Yasuke range os dentes. Togo, mesmo com o pulmão destruído, resiste força. E nesse exato momento, o narrador declara: nas profundezas do inferno, lâmina e escudo encontrarão a luz. Agora, suas almas se chocam e a resposta para a contradição se aproxima. Sangue jorra aos céus, mas afinal, Togo Shigetaka foi atingido por Yasuke ou Yasuke foi cortado por Togo Shigetaka? Togo Shigetaka murmurando em meio à escuridão: a espada está leve. O que é este lugar? Mas mais importante que isso, o que eu sou? A dúvida queimava em sua mente. Togo estava perdido. Era ele um humano ou uma espada? Diante dele, a figura espectral de um monge se ergueu lentamente, envolto em um brilho etéreo. Bom, só mais um pouco, disse o monge com uma voz calma. Togo estreitava os olhos e falava: quem é você? O monge sorria e continuava: esqueceu, não foi? Você mesmo me disse que queria se tornar uma espada e eu lhe ajudei. Agora diga, como se sente? Está quase se tornando a lâmina que tanto desejava. A alma de Togo se contorcia, se moldando, se afiando. Cada lembrança, cada vínculo sendo polido com aço ao fogo. Ele estava deixando de ser humano. Estava se tornando a espada mais forte do mundo. O monge observava satisfeito, mas logo sua expressão se tornava sombria. Parabéns. Você abandonou seu orgulho, sua família, seus amigos. Tudo por esse desejo. Mas ainda falta algo. Togo então avançava confuso. O que mais falta? O que falta para me tornar a espada mais forte do mundo? E então, o semblante do monge se distorcia em um sorriso maligno. Abandone tudo, até a si mesmo. Se fizer isso, sua alma se tornará a espada mais bela de todas. Os olhos de Togo se inflaram como brasas. E, em um instante, ele voltou ao presente. Sua lâmina cortou o ar. O escudo de Yasuke se partiu em dois. A espada de Togo crepitava eletricidade. E ao tocar o solo, levantou uma cortina de poeira que engoliu toda a arena. Mori arregalava os olhos, o suor escorrendo em sua face. O que é isso? A plateia prendia a respiração. Nobunaga, Nobutada e Agiu, todos em silêncio atônitos. Marumi murmurava em choque. Isso foi inacreditável. Enquanto Enshun se erguia de súbito, tomado pela euforia. Nobukatsu gritava: Yasuke, você está bem? A poeira começava a baixar. E então, um detalhe macabro se revelava. O bastão de Yasuke melado de sangue. O sangue pingava lentamente, marcando o chão. E então, a cena real se mostrou diante de todos. Togo havia rasgado o escudo e cravado sua lâmina no ombro de Yasuke. Mas o guerreiro da esperança revidou com uma forma tão brutal que arrancou o crânio de Togo Shigetaka. O público explodiu em choque. Yasuke, ofegante, ergueu o olhar para o corpo decapitado à sua frente. Foi por pouco. Se meu ataque tivesse sido um instante mais lento, eu teria sido cortado ao meio. Mas algo estava errado. O corpo de Togo ainda emanava energia, um poder sufocante. Yoshihisa, atônito, notava algo ao seu lado. A cabeça de Togo rolando pelo chão. Ele a fintou de perto e estremeceu. Os olhos da cabeça ainda brilhavam, mesmo sem seu corpo. Os dentes cerrados e dele transbordava um poder monstruoso. O público gritava em desespero. Yoshihisa compreendia aterrorizado. Ele ainda está vivo. E de fato estava. Mesmo sem seu crânio, o corpo de Togo avançava, empurrando ainda mais fundo a lâmina dentro do corpo cansado de Yasuke. Yasuke, sangrando e quase sem forças, ergue o olhar. Isso deveria ser o cadáver, porque seu espírito de luta não desapareceu. Mas não era o fim. No lugar onde a cabeça de Togo Shigetaka deveria estar, algo monstruoso começou a se formar. A carne
se retorcia e do vazio emergia uma nova cabeça, revelando o verdadeiro demônio que habitava aquele corpo amaldiçoado. Hanzo Iei e Yajiu ficaram imóveis, incapazes de acreditar no que viam. Yoshihisa ergueu a cabeça arrancada de Togo e, com um olhar frio, murmurou: Mostre-me, Shigetaka. mostre ao mundo o que você realmente é. Do corpo do guerreiro, um poder colossal jorrava ondas, rasgando o ar. As veias saltavam em seu braço, enquanto ele afirmava as mãos na espada. Mesmo decapitado, aquele amaldiçoado ainda vivia. Togo arrancou a lâmina do corpo de Yasuke e a ergueu aos seus. Yasuke, sem forças, cerrava os dentes. Seu corpo era sua única defesa. Idiota, mesmo sem cabeça, você ainda... De repente, raios negros emergiam da espada, cobrindo não apenas a lâmina, mas consumindo todo o corpo de Togo. A figura humana desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma criatura demoníaca, a pura encarnação da maldição que o corroía. Yasuke, ofegante, arregala os olhos. Um golpe final. Vai tentar me esmagar junto com sua própria vida? De um lado, a cabeça caída de Togo, ainda com os olhos flamejantes. Do outro, seu corpo demoníaco, rugindo como uma fera. Agora, ambos eram um só, unidos, conectados pelo desejo insano, ser a espada mais forte do mundo. Yasuke tentou se mover, mas seu corpo, quebrado, já não respondia. Ele só podia assistir enquanto a morte se aproximava. Os espectadores, Nobukatsu, Yoshihisa, Nobunaga, Nobutada e Yajiu observavam paralisados. E então, um clarão tomou a arena. Uma explosão colossal acontecia dentro da arena. Mori foi arremessada para trás, lutando para se manter de pé. Quando a poeira baixou, Yasuke estava lá, cambaleante, mas vivo. Ele ergueu o olhar para o céu e murmurou: o que é isso? E então, uma risada cortou o silêncio. Era Yoshihisa. Bom trabalho, Shigetaka. Você foi impressionante até o fim. Uma espada formidável. Uma morte verdadeiramente esplêndida. Togo Shigetaka estava morto, de pé, com a espada erguida ao céu. Morrerá com aquilo que sempre quis ser, uma lâmina. Yasuke, ainda ofegante, encarava a figura imóvel à sua frente. O espírito de luta dele finalmente desapareceu. No trono, Oda Nobunaga, o rei demônio sorria satisfeito. Aquela era o tipo de espetáculo que ele desejava ver. Mori ergueu seu leque e anunciou com uma voz firme: o torneio para decidir o próximo governante do Japão, a sexta luta da primeira rodada, chega ao fim. O vencedor, representando Oda Nobukatsu, Yasuke. A arena explodia em gritos. Nobukatsu caía de joelhos, lágrimas nos olhos, agradecendo entre soluços. Você voltou vivo, Yasuke. Muito obrigado. Mas a guerra ainda estava longe do fim. Yasuke dera apenas o primeiro passo em sua jornada para mudar o Japão. Nobutada, impressionado, murmurava consigo mesmo: esse homem, eu quero Yasuke do meu lado. Yajiu retrucou de imediato: isso é impossível. Yasuke já é nosso inimigo. Enquanto isso, Yoshihisa descia lentamente as escadas, segurando a cabeça de Togo em suas mãos, e um sorriso traiçoeiro tomou seu rosto. Idiotas do clã Oda, festejem enquanto podem. O dia em que a espada que vocês desprezam cortará o mundo chegará. De hoje em diante, o estilo Genryu será o legado secreto de Satsuma. Talvez, daqui a séculos, seus descendentes se curvarão diante da lâmina forjada por Shigetaka. Até lá, aguardem pacientemente. A cena escurece e a voz do narrador ecoa. A sexta luta da primeira rodada do Tenkaichi teve seu fim com Yasuke e seu patrocinador Oda Nobukatsu como vencedores. Foram necessárias 3 dias para cobrir essas batalhas. Agora resta apenas um para as 2 últimas lutas da primeira rodada. E assim, senhoras e senhores, terminamos uma das batalhas mais brutais do Tenkaichi Nihon. Yasuke sobreviveu ao inferno, mas a guerra pelo futuro do Japão está apenas começando. Se curtiu essa luta insana, já fortalece com um like. Comenta o que achou de Togo Shigetaka e se inscreva para não perder o próximo, porque o melhor ainda está por vir. Então, segura, porque isso aqui tá só começando. Fique com Deus, até a próxima, fui!